Oi, eu sou Larissa Salgado e esse é um vídeo pro Memorial de Vivências, que é um edital aqui do Paraná, proveniente da Lei Aldir Blanc. Bem, sou artista plástica, tenho quase 30 anos, vou fazer 30 anos em outubro, e eu moro em Toledo, aqui no Paraná. Sou casada com o Elton, que é músico também não, né? Artista também, ele é músico, e nós dois somos artistas aqui em casa. Muito se falou durante a pandemia a respeito dos artistas que foram prejudicados por conta do fechamento, por conta do isolamento social. Isso é um fato, isso é inegável. Inclusive o Elton, meu esposo, ele foi diretamente afetado por isso, porque ele fazia show na noite. Mas eu quero aqui mostrar, além de mostrar a minha vivência enquanto artista, além de mostrar os meus trabalhos, eu quero mostrar que a pandemia também trouxe artistas para si. E esse foi o meu caso. Eu sou uma artista proveniente da pandemia e eu vou explicar por quê. Eu me considero artista desde que eu existo, assim. Eu me lembro de estar desenhando na minha infância no chão, no asfalto. Cadernos de desenho eu tinha vários. Então eu não lembro de uma época na minha vida em que eu não estivesse desenhando. A minha infância eu passei em Francisco Alves e logo na primeira série eu morei com a minha avó materna, falecida Lia, Maria. Ela pintava pano de prato, fazia bordados, deu inclusive aula no município pra quem queria fazer, não é crochê, tricô. Ela fazia umas roupinhas de tricô, ela fazia sapatinho de criança, enfim. Então, o meu avô materno também, tocava violão na igreja. A minha mãe também, durante uma época de sua vida, tocou violão na igreja. Então, a parte da minha família materna, ela tem uma relação direta com a arte, assim. Tem eu que sou artista, tem a minha irmã que também tem umas tendências pra arte, né? Logo na primeira série eu fui morar com a minha avó, porque minha família morava no sítio e não passava transporte escolar, então por conta disso eu tive que morar com ela. E ela, percebendo as minhas tendências artísticas à época, ela me inscreveu numa aula de pintura em pano de prato. E então foi o meu primeiro contato técnico com a arte. Lá eu aprendi sobre cores, sobre mistura de cores, materiais, mas eu tinha um posicionamento desde essa época a respeito da arte. A professora solicitava que eu pintasse a flor inteira, eu lembro ainda, era uma cor azul. E eu não achava legal, porque primeiro eu contornava e eu achava um máximo aquela arte inacabada. Isso tem muito a ver com o que eu faço hoje. Mas eu acabava atendendo as solicitações da professora, até porque se a gente não sabe os fundamentos da arte, a gente não consegue distorcer a arte, que é o que eu gosto de fazer. Quando eu tinha uns 16, 15, 14, por aí, anos de idade, minha família, né, a minha mãe, enfim, minhas irmãs, nós já morávamos na cidade. E minha mãe, percebendo que eu podia passar horas desenhando, eu podia realmente passar horas desenhando. Eu desenhava muito roupa, enfim, eu tinha cadernos e cadernos. Na escola eu era envolvida com questões criativas, tinha que decorar alguma coisa, eu estava envolvida. Eu desenhava os professores, já fui parar na secretaria por conta disso. Mas nessa época minha mãe percebeu essa minha tendência também. E ela me inscreveu na área de Olhos sobre a Tela com a professora Mazel Vicente de Francisco Alves, que é uma pequena cidade também aqui do Paraná. Foi com a professora Mazel que eu aprendi o que era tinta a óleo, o que era uma tela, o que era um pincel, os números dos pincéis, enfim. E então era uma aula que tinha um custo e eu queria permanecer nessa aula e eu negociava com as minhas tias desde já. Elas queriam uma arte, flores, geralmente, as tias, né? E eu queria fazer a aula, então nós fazíamos uma troca. Elas pagavam as mensalidades necessárias para eu pintar aquele quadro, né, durante o período necessário, e eu pintava o quadro e fazia essa troca, né, com as minhas tias. Inclusive, elas têm as artes até hoje em suas casas, e minha mãe também, enfim. Mas chega uma época da nossa vida que a gente tem que fazer uma escolha. E eu acho essa a parte mais importante da minha carreira enquanto artista. Foi na pandemia que eu me assumi artista, apesar de sempre me reconhecer como tal,
mas durante muito tempo eu permaneci advogada. Eu sou advogada desde 2014, me formei em 2014. Quando eu tinha os 16 anos, né, retomando, eu estava lá fazendo as aulas com a professora Mazel, mas quando chegou 16 anos eu tinha que decidir o que eu vou ser da vida, o que a Larissa vai ser da vida, o que eu vou escolher, o que eu vou estudar, enfim. E para tanto eu tive que morar com meu pai em Amambai, no Mato Grosso do Sul. Mas eu sabia que eu queria arte. Ou era moda, ou era arquitetura, que foi minha primeira opção no vestibular, ou era publicidade, essa questão de ilustração digital, enfim. Mas eu cheguei na conversa que eu acredito que muitos adolescentes têm, e se tiver algum pai assistindo esse vídeo, né, tem essa responsabilidade na vida do seu filho. Chegou um momento que eu tive que decidir e o meu pai falou que não, que achava complicado, ele não determinou, mas ele achava complicado a arte, enfim, por N motivos. Então eu fiz direito. E durante esse período que eu fiquei fazendo direito, eu desenhei muito pouco. E até mesmo em relação ao violão, que eu aprendi a tocar sozinha quando eu era pequena, eu deixei de lado, né? Sou muito grata à minha formação. Me formei em 2014 e comecei a advogar já em 2015. Advoguei na esfera criminal, de 2015 em diante, enfim. Mas chegou uma época da minha vida, por questões pessoais, que eu retomei para o Paraná. Então o Paraná é o chão da arte para mim, porque quando eu estive fora do Paraná, eu estive fora do meu eu, que é a Larissa Salgado, artista plástica. Então eu vim para Francisco Alves primeiramente, né, onde morava minha mãe, onde eu passei minha infância, fiz minha aula de pintura, de pano de prato, de óleo sobre a tela, enfim. E aí eu acabei vindo para Toledo. E no ano da pandemia eu estava trabalhando em Cascavel, no escritório de advocacia muito renomado. Mas eu ainda fazia umas pinturinhas, né? Eu voltei para cá, pro Paraná, me inscrevi de novo na aula com a professora Mazel Vicente, né? Isso com já tinha 27, 28. Então eu pintei uma Santa Ceia, né? E um rapaz falou: pinta uma Santa Ceia pra mim. Eu pintei a Santa Ceia e foi a minha primeira venda, de fato, né? Eu já fazia meus negócios com as minhas tias no passado, mas foi a minha primeira venda de fato. Então eu vim pra Toledo. E aí eu no escritório, trabalhando em Cascavel, né? Lembra? E eu pintando. Aí eu pintei, aí uma advogada falou: eu queria uma arte assim. E aí eu pintei. E de repente, bum, fecha tudo, pandemia. E eu fiz o home office por um tempo e depois eu acabei saindo desse escritório porque eu queria pintar. E na pandemia, eu simplesmente me afirmei enquanto artista plástica. Aquela coisa, o que você faz? Eu sou advogada? Não, eu sou advogada, mas eu também sou artista plástica. E hoje, inclusive, eu tenho falado que eu sou artista plástica antes de dizer que eu sou advogada, porque é o que eu tenho feito de fato. Durante a pandemia, a gente acabou, né, usando muito a internet. Eu já era uma pessoa da internet, né, eu gosto muito, acho necessário, acho muito importante para os artistas principalmente. E aí eu comecei a expor o que eu fazia, de forma que eu nunca tinha feito, de forma que eu nunca imaginei fazer enquanto eu estava advogando e com os olhos só para isso. De forma que eu não pensava nisso antes da pandemia. E é aí que eu quero chegar com toda essa história. Na pandemia, veio à tona a minha veia artística e eu comecei a pintar. E na pandemia eu desenvolvi uma ideia, que não estou dizendo que é uma ideia minha, que isso existe, mas eu comecei a pintar com café. E eu fiz despretensiosamente uma pintura com café e a minha terapeuta viu e falou: eu quero essa arte. E desde então comecei a fazer outras artes e hoje é o que eu mais faço. Inclusive vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa arte ela é feita com café e aquarela e um pouco de nanquim. Opa! São duas mulheres que eu sou admiradora. Essa aqui também é uma arte que leva café e aquarela. E é uma coleção que eu estou compondo. Na pandemia, eu participei da exposição aqui no Museu de Toledo, no museu, na biblioteca
no teatro, enfim, nesses 3 lugares. A exposição se chamava Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. E eu fui chamada e eu não tinha um acervo, né? Não tinha ideia, nunca tinha participado de uma exposição. E aí me chamaram, e aí eu participei, e mais pessoas passaram a conhecer o meu trabalho, e eu fui percebendo, gente, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz um curso? Por que eu fiz direito? Por que eu permiti isso? E depois eu fui convidada também no município para participar da virada cultural aqui. Expus ao lado de artistas incríveis, né? Artistas de muito tempo, de carreira, e eu olhei e falei, meu Deus, eu sou uma pessoa que tem uma carreira, né, que não foi iniciada há muito tempo atrás, mas eu estou ao lado de pessoas, todas as mulheres que estavam lá eram pessoas que já tinham já tinha identidade artística já há muito tempo, que tem ateliê, que são professoras, enfim. E eu falei, sou artista, e isso foi tomando cada vez mais conta de mim. Mas nesse ano passado eu trabalhei na prefeitura assessorando um prefeito, como advogada, lógico, mas eu continuei pintando e fazendo minhas coleções, dessa vez autorais, não só sob encomenda, comecei a fazer meus autorais. Inclusive, esse aqui é um autoral meu. Não dá pra ver muito por causa do reflexo, mas isso é café com nanquim escorrido. E chegou esse ano e eu falei não pra advocacia. Não que eu não estou advogando, mas eu falei, a minha prioridade hoje é a arte. Eu gosto de fazer isso, eu posso me manter com isso. A pandemia me apresentou isso. A pandemia não me tirou a arte, a pandemia me trouxe pra arte. E eu sei que isso é uma exceção. Claro que todos permaneceram artistas na pandemia e talvez se entregaram até mesmo mais ainda, né? Mas a pandemia, ela me fez refletir, sabe? E isso não que tenha sido bom, mas foi uma consequência, foi um fato, e isso tem que ser trazido aqui nesse vídeo, eu faço questão. E depois disso eu fiz outras exposições aqui, vou fazer outras exposições aqui na praça, que é ali na Casa da Cultura, aqui em Toledo. E tenho recebido convites para participar de eventos e mostrar o meu trabalho, principalmente com café. E realmente eu não tenho uma caminhada tão grande em questão de falar, eu já fiz tal projeto, eu já fiz tal coisa, eu já fiz tal, mas eu acredito que a minha história, ela acaba que é de suma importância para outros artistas velados. Velados não no sentido de velório, mas velado no sentido de escondido, que negam essa questão artística, que se escondem atrás de uma outra profissão que é aceita socialmente, porque muitas pessoas reconhecem, é legal o trabalho do artista, mas não conseguem ver aquilo como uma profissão. E a arte, ela é sim uma profissão, a arte, ela é sim uma fonte de renda, a arte, ela pode sim deixar uma pessoa bem financeiramente. A arte, se ela é colocada para fora, ela é uma realização, e eu acho que não cabe aos pais, é claro que tem muita preocupação, mas não caberia aos pais cortar essa veia, sabe, artística, porque eu fico pensando, se eu tivesse feito algum curso relacionado à arte desde a minha adolescência, eu poderia estar fazendo um outro vídeo aqui para vocês, eu poderia estar colocando N vivências, exposições, eu tenho certeza que eu teria feito, porque se eu tô fazendo hoje com quase 30 anos, depois de ter passado por uma profissão que é totalmente alheia, avessa à arte, né? A advocacia é uma linda profissão também, mas enfim. O que eu tenho para falar, então, hoje é isso. Eu espero que no futuro eu possa chegar aqui e dizer, já participei de muitas coisas, mas o fato de eu não ter participado de tantas coisas, né, falando de currículo, não tira o mérito do que eu tenho para transpassar para vocês aqui hoje, não tira o mérito de artistas iniciados recentemente e outros artistas de pandemia, e eu conheço várias, inclusive eu tenho uma abordagem no sentido de apoiar mulheres, né? A minha abordagem na arte, ela é quase que sempre relacionada a mulheres,
E tem muitas mulheres na fotografia hoje que olharam para si durante a pandemia e perceberam, eu sou artista. E como eu digo, eu tenho até um texto escrito a respeito disso, nós somos instrumento para a arte. A arte, ela é um ser como um todo, e nós somos privilegiados por ter sido escolhido pela arte para colocar aquilo para fora. A arte, ela está além de nós, de modo que ela nos cobra. Você, artista que está assistindo, você sabe que a arte cobra. Chega um momento do dia que você pensa, eu preciso fazer tal coisa. Então, você faz aquilo pela arte. Você é um artista, você é um escolhido e, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi toda a minha trajetória enquanto artista, que começou desde pequenininha, teve uma interrupção por conta de questões sociais, né? Trazida pelo mercado de trabalho, por uma preocupação dos pais, enfim, mas ela nunca deixou de existir e hoje em dia está muito forte. Eu tenho mais de 200 obras de arte vendidas em 2 anos, posso dizer, durante a pandemia. 3, né? Enfim, me deu um branco agora. Mas durante a pandemia, a partir da pandemia, eu já vendi mais de 200 obras de arte, tanto encomendas quanto autorais. E é isso. Meu Instagram é @LarissaSalgadoArt. Quem quiser conhecer um pouco mais, estou à disposição. Tchau!